merece ser mencionado, porque o quanto de conteúdo bacana, ajudando as pessoas a investir melhor nessa crise, achei fantástico. E para quem não se inscreveu no canal do BTG Pactual e tal, realmente acho que tem que fazer, virou uma espécie de must read ou must see, uma leitura obrigatória para todos os bons investidores, né? E por fim, só rapidinho, primeiro te agradecer essa oportunidade, André. Você sabe, já te falei privadamente, mas em público também, porque eu sou seu fã, sempre aprendi muito com você, com certeza que eu vou aprender mais também. Então, são os caras mais competentes e brilhantes com quem eu já conversei, grandes empresários, um patrimônio do Brasil. E mais do que isso também, eu pude testemunhar. Eu acho que não dá para você ver um grande homem quando você não vê ele como pai. E eu tive o prazer de ver você num jantar na casa de Salute, a forma como você trata a sua filha, ali eu tive a certeza do grande homem que você é. Então é uma enorme honra aqui, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com você. Bom, diante disso, se você puder primeiro falar um pouquinho da doação, André, e depois falar um pouco do vírus em si, né? Você fez uma live ótima também com o Rogério, outro grande gênio, e que você começou falando que você aprendeu com o vírus. Certamente acho que você já aprendeu mais coisa, né? E vai nos enriquecer muito e colocar todos na mesma página e também falar um pouco da doação, como que funcionou. Bom, primeiro, obrigado a todos pela presença aqui no nosso bate-papo. Felipe, obrigado pelas gentis palavras. Como sempre, também é um prazer conversar contigo, conversa rica, inteligente. Parabéns também pelo trabalho que vocês fazem, educando, elucidando e transmitindo conhecimento para milhares de investidores no Brasil diariamente. Então, é um prazer estar aqui conversando junto com esse nosso público. Bom, primeiro, sobre a doação, eu acho que o mais importante não são só esses 50 milhões que a gente disponibilizou, mas a gente foi um pouco além. Acho que o que diferencia é que a gente disponibilizou a nossa infraestrutura e capacidade de execução para fazer esse dinheiro chegar em quem precisa, né? Porque um dos grandes desafios, principalmente quando você lida com o setor público, não adianta você ir lá e doar R$1 milhão para o Hospital das Clínicas. Até isso daí virar máscara, álcool gel, avental, contratação de médicos, isso demora 6 meses, né? Então, eu acho que o importante é aqueles que têm condição no setor privado. Eu acho que a gente tem para fazer isso, é fazer acontecer. O médico está lá contratado, o álcool gel está na porta do CTI, o avental, a luva, a máscara, o respirador, o laringoscópio, tudo isso está à disposição. Eu acho que o nosso movimento, ele, mais do que só financeiro, é botar um pouco da nossa capacidade operacional para ajudar várias entidades aqui no Brasil e profissionais que estão fazendo a diferença nesse momento tão desafiador para a nossa sociedade, né? Então, acho que, primeiro, aliás, já vai um parabéns para essas instituições, esses profissionais, pelo tremendo esforço 24/7 que estão fazendo para diminuir ao máximo a angústia da sociedade. Então, o que a gente fez é levar um pouco da nossa capacidade para apoiar essa turma. Bom, feita essa introdução, sobre o vírus, infelizmente a gente vai aprendendo cada dia um pouco mais, né? Na verdade, eu estou numa fase que eu estou conversando mais com cientistas do que com empresários. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer, mas está acontecendo. E, no fundo, esse é um organismo novo, né? É uma classe de vírus já conhecida, porém, dentro dessa classe, um novo organismo. E como qualquer novo organismo, existe muito desconhecimento. Muito do que se está aprendendo, na verdade, empiricamente, nesses poucos meses de alastramento desse vírus. Então, algumas coisas a gente pode concluir. O vírus é muito contagioso, porém não é um vírus agressivo. Ele tem pouca letalidade, né? Ele, no fundo, ele é muito letal para aqueles mais frágeis, onde o sistema imunológico, por um motivo ou por outro, a idade avançada, uma doença pré-existente, são mais vulneráveis. Ainda tem enorme esforço sendo feito para efeito de combate ao vírus, e aí a gente pode dividir os dois, um de remédio, outro de vacina, né? Acho que nós podemos dizer que tem estudos bem avançados sobre antivirais, que a gente acha que, no fundo, é toda uma categoria, uma classe de antivirais de largo espectro que vão provavelmente se tornar operacionais
em algumas semanas ou meses, e eu acho que isso traz uma esperança, pelo menos você ter uma mitigação. A vacina também tem dezenas de alternativas sendo testadas. O problema com a vacina é que o período de você tornar uma vacina confiável, além de efetiva, ele é mais longo. Então vai demorar, não semanas, vão ser alguns meses, talvez até um ano, mas isso não perde o valor. Por que não perde o valor? Se você olha um pouquinho qual a pandemia mais parecida com essa na história, você pode voltar mais ou menos um século atrás, na gripe espanhola, e ela foi muito letal em 1918, quando ela apareceu na Europa. Só que ela foi mais letal ainda um ano depois. Ela viveu aquele ciclo da gripe, amenizou no verão, e um ano depois que ela voltou no novo inverno, e ela foi muito mais letal no ano seguinte. Então daí a importância de buscar a vacina sim, mesmo que ela fique pronta daqui a um ano, mas ela vai ajudar a gente a não ter esse problema para o futuro. Então eu acho que tem coisas aí acontecendo. Eu acho que tem essa cloriquina, a hidroxicloroquina também sendo usada sozinho, em conjunto com antibióticos tradicionais no combate de infecções pulmonares. Isso não tem uma base científica clara. Agora, na falta de algum medicamento, e tendo o medicamento tem alguma correlação com a doença, né? O problema dessa cloriquina, ou hidroxicloroquina, é que ela é muito efetiva in vitro. No laboratório ela vai muito bem, só que quando ela vai a campo ela é muito menos efetiva. Isso não aconteceu agora. Esse é um medicamento, como eu disse, antigo, e já tiveram vários testes antivirais com ela, porque ela tem esse comportamento curioso. É muito efetiva como antiviral no laboratório, mas em campo ela perde muito. Efetividade contra o corona, o novo corona. Então, mas é alguma coisa que está por ali. Então, acho que, enfim, para a gente não se estender muito, essa é uma opinião sobre o vírus. Em termos de propagação, André, que acho que isso fica relevante também, porque tem um desdobramento, claro, primeiro humanitário, mas também sobre economias e sobre os mercados, talvez as pessoas que estejam nos assistindo tenham interesse, né? Parece que no primeiro momento, não sei se a gente pode confiar ou não na China, a essa altura do campeonato, mas as informações que tem parece que lá se estabilizou, depois na Europa ainda ali uma preocupação com, ainda na Itália, como vai ser a volta, Espanha, França, e nos Estados Unidos também parece hoje o grande epicentro. E depois como isso se comporta no mercado emergente, né? Seja pelo clima ou seja eventualmente pelas dificuldades de resposta ou até por como a sociedade se organiza nas comunidades. Como você está vendo a propagação? Olha, eu acho que dá para genericamente confiar na China, sim. Eu acho que apareceu a epidemia por lá, e essa história de, puxa, mas a China não avisou, não alertou, eu acho, de um certo modo, até injusto, até porque nos primeiros semanas ou meses ninguém sabia direito na própria China o que estava acontecendo, né? Uma nova gripe, é muito mais fácil criticar agora, mas há 6 meses atrás ninguém sabia direito o que era, né? Eu acho que a China atuou diante de uma surpresa, diante de uma novidade, a meu ver, com muita efetividade, né? E da Ásia eu acho que vem uma luz no fim do túnel, né? Porque mal ou bem a China conseguiu controlar. E, curiosamente, em alguns outros países a proliferação é razoavelmente pequena, né? Se você pega todo o Sudeste Asiático, né? o Southeast Asia, como a gente chama em mercados emergentes, né? Indonésia, Malásia, Filipinas, etc., tem uma coisa que pode trazer um pouquinho de esperança aqui para o Brasil, que a proliferação foi muito menor do que na China ou na Coreia do Sul. Você pega um país como a Indonésia, que sofre carências parecidas com as brasileiras, mas tem um enorme fluxo com a China, né? Tem muito mais fluxo da Indonésia para a China do que em qualquer outro lugar. A doença não se proliferou muito. Então, eu acho que a gente pode dar algum valor, também não tem uma tese comprovada isso, a gente sabe que clima e vírus tem uma correlação, varia um pouco de vírus para vírus, mas temperaturas mais altas e climas mais úmidos combinados, o vírus ele sobrevive menos, portanto o contágio é menor. Daí tem o ciclo de inverno das gripes. E parece que esse vírus se comporta dessa maneira tradicional, tanto que o Sudeste Asiático, mais quente, mais úmido, teve uma proliferação bem diferente dessa turma um pouquinho mais ao norte na Ásia. Acho que a gente está no momento que o epicentro da crise está passando da Europa para os Estados Unidos, mas está me incomodando um pouco, apesar das medidas muito fortes e de uma certa estabilização, principalmente na Itália, mas a gente já vê a Espanha também estabilizando, mas a minha sensação é que a gente está estabilizando um nível alto ainda.
Então, essa quantidade de números de casos, de número de mortes, ainda incomoda um pouco. E, claro, quando você olha do ponto de vista relativo, com novos casos vis-à-vis o total do estoque, ele está caindo. Mas no final do dia, se for a população inteira contaminada, esse número vai ser pequenininho, mas o resultado final vai ser o mesmo, né? Eu acho que a gente tem que ver também o número absoluto migrar. Então, me incomoda o fato da gente... É bom que parou de crescer, parou aquela exponencialidade que a gente vinha observando nas últimas semanas, e está claro que parou, mas eu acho que para trazer um pouquinho mais de luz no fim do túnel, vamos dizer, para o Ocidente, eu acho que a gente tinha que ver uma queda e a gente ainda não está vendo. Então, chama atenção o número de mortes, né, na Itália, na Espanha, muito alto ainda que seja numa faixa etária bem avançada, né? Para aqueles não familiarizados, a média da faixa etária de mortes na Itália é de 81 anos, né? Então é uma idade bem avançada, que isso é uma média, né? Então são números que é até difíceis de caber com alguma escala na própria sociedade brasileira. O epicentro da crise mudou para os Estados Unidos, ou está mudando para os Estados Unidos, uma quantidade enorme de casos, muito teste também. E nesse sentido, essa é uma das poucas crises que talvez não seja bom ser americano, né? É melhor ser francês do que americano, talvez até brasileiro em algum aspecto, porque o que preocupa um pouco os Estados Unidos primeiro, a relevância dos Estados Unidos no resto do mundo, né? Economicamente é ali que vai dar o tom do tamanho da recessão, etc. É uma sociedade que tem uma certa paranoia, né? Então é muito filme hollywoodiano de invasão de extraterrestre, o Godzilla aparece, cai um meteoro, o sujeito vira zumbi. Então tem uma certa paranoia com esse tipo de coisa. 300 milhões de caras armados, então meio ali aquela coisa sempre pode virar uma confusão. Tem um pouquinho de falta de liderança política, ou também uma disputa entre estados e liderança central. Então acho que temos ali alguns desafios. Agora, claro, um país de classe média alta é sempre mais fácil. Por outro lado, por que eu fiz um comentário sobre França, talvez até Brasil? O país não tem uma rede de proteção social nenhuma, né? Isso aí muitas vezes atrapalha o desenvolvimento da economia, ou em muitos casos foi aqui no Brasil e talvez em alguns países europeus. Agora, num momento como esse, dá muito conforto olhando aqui para o nosso quintal, a sociedade brasileira. Você ter o cara que está lá no campo tem mais de 60 anos, ele tem aposentadoria rural. O cara que está no limite da pobreza, ele tem o Bolsa Família. Mal ou bem tem o SUS, que é com pouca qualidade, mas com muita abrangência. Então a gente tem aqui muitos instrumentos, seja para agir, seja para já estar protegido essa camada mais vulnerável. E além do mais, para encerrar esse tema de proliferação, a gente aqui, Brasil, está tendo privilégio, que eu acho que a gente está até usando, tá? Eu acho que o Brasil está indo razoavelmente bem, nosso estilo, em trancos e barrancos, alguns desencontros aqui ou ali, mas a gente está tendo o privilégio, se é que tem algum privilégio nessa história toda, mas de ser o último das regiões a ser contaminado, né? A gente está algo como entre 1 ou 2 semanas atrás dos Estados Unidos, e a gente viu tudo que aconteceu na China, tudo que aconteceu na Europa, tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, e de um certo modo eu estou gostando de ver, seja os governos, o setor público como um todo, mais a responsabilidade do setor privado. Mal ou bem a gente está ainda um pouquinho longe do pico, talvez 2 ou 3 semanas, e estamos com os hospitais de campanha, estamos com nossas equipes médicas treinadas, estamos com a população educada, entrevistas diárias discutindo o assunto. Eu diria que, olhando o resto do mundo, a gente teve um privilégio e estamos exercendo esse privilégio de estar mais preparado. Então, obviamente, já sabemos que vai ser muito ruim, que esses números vão se multiplicar. O Brasil está muito pouco, está under-tested, né? Às vezes a gente está pouco testado, então os números vão subir muito. Agora, os números em internações hospitalares não estão subindo tanto. Nós estamos acompanhando diariamente esse número e parece cedo para concluir. Ao longo da semana que vem a gente pode concluir isso. Parece que a gente está achatando essa curva, o que é uma coisa muito, muito positiva. Deixa eu encerrar esse primeiro bloco de foco no vírus em si, de passar para economias e mercados. Essa discussão que se politizou um pouco deveria talvez ser uma discussão um pouco mais técnica, e ela ficou mais politizada em torno do distanciamento horizontal, distanciamento vertical, quanto tempo, se há diferenças nisso para um país desenvolvido ou emergente como o Brasil. Como que você está se posicionando em relação a essa questão?
Olha, eu acho que você falou bem na sua pergunta. Eu acho que o que a gente não pode é politizar. Essa crise ela é grave o suficiente para qualquer liderança política evitar uma politização ou tirar uma vantagem. Eu acho que os verdadeiros líderes e aqueles que vão emergir dessa crise são aqueles que vão atuar com serenidade, com bom senso e baseado em dados técnicos e científicos. Esses vão ser os líderes que vão ser reconhecidos. Eu acho que está na hora de você não ser artificial, você ser efetivo. Então, nesse sentido, eu acho que teve, talvez, a semana passada, um excesso de politização, né? Eu acho que a gente aqui, como população, como, de um certo modo, todos que estamos aqui batendo esse papo, temos o privilégio de ter tido educação, algum recurso e estar aqui, a gente ajudar e dar feedback aos nossos líderes políticos, que é hora de agir baseado na eficácia e efetividade e não como é que isso vai aparecer ali na frente. A gente tem que fazer mais do que nunca o certo e não aquilo que aparece. Agora, dito isso, eu acho que a história está mostrando o caminho, pelo menos que parece claro nesse momento, né? Eu acho que você tem que fazer um tipo de isolamento, né? Esse lockdown ele é necessário, infelizmente ele é necessário, para ele poder conseguir preparar, né? Preparar a sociedade, se preparar para aquilo que vem, né? Então você construir os hospitais de campanha, treinar seus profissionais de saúde, educar a sua população. Eu acho que a gente está fazendo isso. E é claro que gradualmente você tem que ir liberando esse lockdown, porque também se você se estender demais, for preciosista demais, você num país, principalmente um país pobre como o Brasil, você vai começar, a sua cura vai ficar pior que a doença, né? Então o Brasil, vamos lembrar, 20 mil pessoas morrem de subnutrição por ano. Então, com toda essa rede de proteção social, a gente ainda não se livrou dessa vergonha nacional. Então, eu acho que a gente tem que entender que temos que se proteger, achatar a curva, preparar nossos profissionais, educar a população, e aí vamos gradualmente soltando os menos vulneráveis e protegendo os mais vulneráveis. Acho que não tem uma fórmula matemática para isso, mas como sempre aqui a fórmula vai ser a do bom senso, a da serenidade e a do embasamento científico, né? Não tem muita diferença disso. Entrando aqui na economia, eu acho que eu mesmo aqui cometi um erro no começo, que essa história começou, você mesmo falou bem da China, né, que a dificuldade de você entender um processo novo, né, eu estava esperando uma volta mais rápida. E quanto mais as coisas foram se desdobrando, mais eu fui lendo, cada vez mais eu fui ficando pessimista, né? A gente aqui demorou a reagir, mas depois adotou uma postura bem defensiva. Como você está vendo esse prognóstico para a recuperação das economias? Uma cara mais em V, em U, em L, em W, ou alguma outra letra que você descobriu no alfabeto para tentar descrever o que você acha que pode ser essa eventual recuperação? Olha, eu acho que eu dividiria essa crise em dois momentos, na crise financeira e na crise econômica, né? Nós estávamos falando aqui um minutinho antes e eu acho que a gente está, vamos dizer, da metade para o final da crise financeira. E o que eu estou chamando de crise financeira? É aquela excessiva volatilidade, o rápido ajuste de portfólios, as chamadas de margem, as desalavancagens, então aquele processo mais, vamos dizer, desordenado, que faz o sistema financeiro se tornar disfuncional por alguns dias. Eu acho que a gente está deixando ele para trás, muito em cima de uma atuação forte global dos bancos centrais. Então acho que os mercados eles estão ganhando funcionalidade, não significa que eles vão ganhar preço, a gente pode estar ainda longe do low, mas eles vão estar funcionais. Eu diria que eles vão estar um pouco menos líquidos do que eles foram nesse período quase que alucinante das últimas 2 ou 3 semanas, mas eu acho que a gente vai deixar disfuncionalidade para trás da gente. Mas aí vai começar um período que ele é menos agudo, mas ele será mais prolongado e não necessariamente menos dolorido, que é a crise econômica. Eu acho que todo esse processo e algumas mudanças comportamentais, culturais, que vem atrelado a ele, eles vão estar com a gente por mais tempo do que a turma em geral está estimando. Eu acho que
uma crise completamente atípica, né? Quando você olha nosso histórico, nós aqui brasileiros temos um histórico longo de crise. Você pega, por exemplo, olhando 30 anos para trás, você pega a segunda metade dos anos 90, tivemos umas grandes crises de mercados emergentes. A Ásia em 97, Rússia em 98, Brasil em 99. Nessas crises elas tinham um padrão. Algum país ou região explodia e tinha sempre alguém mais, um irmão mais velho, seja o FMI, seja o Tesouro Americano, ou uma combinação de ambos, para ir lá e suportar aquele país ou aquela região. Essa foi a tônica das crises dos anos 90. Depois você pega a grande crise de 2008, 2009 nos Estados Unidos, ou 10 e 11 na Europa, e tinha uma tônica já inversa, né? Essa crise foi de cunho muito financeiro, por excesso de alavancagem, muito centrada no sistema bancário, do G7, e é uma crise muito aguda na Europa e nos Estados Unidos, um pouco descasada temporalmente, né? Quando explodiu os Estados Unidos em 2008, 2009, achava-se que estava uma maravilha na Europa, aí depois explodiu a Europa e os Estados Unidos já estavam um pouco mais arrumados. Mas em ambos os casos havia um grupo de países emergentes liderados pela China muito bem, né? Vocês lembram que o efeito aqui no Brasil foi relativamente moderado. Essa crise é diferente desses dois padrões, né? Não tem ninguém para nos socorrer, ela afeta todo mundo globalmente e o único benefício que a gente tem é um pequeno atraso de meses, onde é o epicentro do problema de um país ou região para outro, né? China e Ásia, Europa, agora Estados Unidos e, infelizmente, a gente daqui a pouco. Então, é uma crise que não tem ninguém para ajudar, e eu acho que ela vai estar com a gente, vai passar, vamos dizer, angústia biomédica, mas eu acho que as consequências econômicas vão ser fortes. É claro que elas vão ser setoriais, né? Tem setores que são, obviamente, muito mais afetados pela crise, outros que são menos afetados, e eu acho que analistas como você vão ajudar os investidores a navegar ao longo desse processo. Agora eu estou achando que nós vamos deixar o período de disfuncionalidade financeira, mas nós vamos entrar no período de muito desafio econômico pela frente. É claro que as crises são bem diferentes, mas você classificaria essa como maior ou menor que 2008? Olha, eu acho que 2008 ela foi muito uma crise bancária, né? Uma clássica crise bancária. Tinha um centro do problema, né? O centro do problema não era a indústria de mineração, não era um problema de saúde, não era alguma novidade, era um excesso de alavancagem. E se você olhar a história financeira um pouco mais longa, você vai ver que isso é a 15ª vez que acontece de maneira documentada. Então, eu acho que era uma crise de padrão mais conhecido. Eu diria que está cedo para a gente dizer maior ou menor, mas eu respeito mais essa crise porque ela tem padrão desconhecido. Você não sabe exatamente, a gente não sabe, de novo, os comportamentos virais são que eles vão imunizando as populações. Agora você não sabe se vem a segunda onda na China, se a Europa vai de fato seguir a curva da China e vai cair, se os Estados Unidos vão entrar em panic mode, se o Brasil de fato está realmente mais preparado para a gente ser muito carente, não vamos estar. Eu acho que a gente tem que estar com um pouquinho mais de respeito por essa crise, pelo desconhecimento que nós temos, né? Tentando enxergar um pouco dessa, você falou de mudanças no cotidiano, mais estruturais e tal, a gente tentando pensar um pouco mais longo prazo, coisas que podem mudar em definitivo, né? Teve entrevista no Valor, por exemplo, essa semana, acho que é do Landranho, dizendo de várias mudanças nas relações laborais, mesmo na relação digital e outras, mais solidariedade no mundo. Você consegue enxergar algum tipo de mudança, além dessas obras, né, de viajar menos e tal? Como você está vendo esse mundo pós-crise, de uma perspectiva mais, talvez, social, filosófica, assim? E se você acha que não está mais arriscado agora, e tem implicação, inclusive, para o preço dos ativos, né? As taxas de desconto precisam mudar de algum modo? Olha, eu acho que tem dois aspectos aqui, né? O sociológico e o econômico, né? Olha, no tempo o ser humano ele vai esquecendo tudo, né? E vai difícil eventos que mudam o comportamento em definitivo. Em geral, a gente tenta superestimar isso quando a gente vive determinado evento e passado 2 anos depois está tudo muito parecido. Agora, tem certas tendências que eu acho que podem se extrapolar ou se acelerar desse comportamento humano que eu vejo. Por exemplo, essa coisa da gente interagir
mais eletronicamente, todo mundo está testando, pelo menos as empresas um pouco mais eficientes, a efetividade do home office, né? Aqui no banco a gente está 90% mais ou menos em home office, eu estou falando com vocês do escritório, mas eu estou super orgulhoso da efetividade do que está se entregando. E você aprende isso, né? Se você não é forçado a fazer isso, você nunca ia botar 90% de uma grande empresa em home office. Eu acho que coisas desse tipo você vai aprender e vai acelerar certas tendências, né? Agora, tem coisas que vão estar no médio prazo, né? Vamos dizer, passou 6 meses da crise, está tudo bem, a população foi imunizada, tal, você não vai virar para sua mulher e falar, puxa, querida, que legal, vamos agora passar uma semaninha na Itália. Provavelmente você vai dar um tempinho a mais. Então tem coisa de curto, médio e longo prazo. Então acho que a gente vai extrapolar tendências que já vinham acontecendo, sociologicamente falando, né? Do lado econômico, eu acho que o que mais me preocupa é que vai ter uma dizimada de negócios pequenos e médios, assim, o dono de um restaurante, ou uma pousada não sei aonde, ou isso ou aquilo. Eu acho que esses negócios aí podem estar feridos, vários deles eu acho que vão estar feridos de morte, e essa consequência econômica, eu acho que ela ainda não está muito bem precificada. Eu acho que a gente, do lado financeiro, a crise pegou mercados um pouco esticados, né, olhando globalmente, ou pelo menos o que interessa para nós. Pegou um mercado americano com 12 anos de bull market, merecidos 12 anos, eu não achava que o mercado tinha uma bolha doida, não. Talvez um pouquinho de tecnologia, mas mercados esticados. Aqui no Brasil, uma bolsa, calcada numa agenda de reformas, num congresso atuante, perto dos 120 mil pontos, que era um all-time high, com juro baixo e tal. Então, acho que pegou um pouco o mercado esticado, é natural, tem uma realização importante, e vão ter efeitos importantes por aí, né? Alguns negócios vão voltar ao normal, outros negócios não vão voltar. E outros negócios que são individualmente talvez menos importantes, mas coletivamente relevantes para a sociedade, eu acho que eles vão ter um período mais duro. E como os governos podem, bancos centrais, eles podem muito, mas eles não podem tudo. Então talvez a gente tenha na nossa frente uma recessão um pouco mais profunda, né? E até indo para essa discussão, vamos dizer, literal, que os economistas gostam, como é que a recuperação é V, é U e tal, eu acho que a gente vai fazer um vértice tão fundo que eu acho que é difícil ter um V. Claro que quando você sai da angústia biomédica, né, o medo que de um certo modo afeta até o psicológico das pessoas, né, o medo da morte, ele desde sempre mexe com o psique do ser humano. Mesmo quando a gente deixar isso para trás, eu acho que é virtualmente impossível a gente voltar onde a gente estava. Então vai ser algo como o V vai lá embaixo, ele vai voltar, mas vai parar em algum lugar ali no meio do caminho, e aí vai muito gradualmente encontrando seu caminho para a volta a uma normalidade mais de longo prazo, né? Que para mim, a normalidade ela é matematicamente literal, é quase que buscar um novo normal do mundo. Isso que eu estou chamando de normalidade. Isso vai demorar um tempo. Para o caso brasileiro, assim, né, já os bancos centrais lá fora podem muito, mas não podem tudo, né? E aqui não sei nem se podem muito, né? A dificuldade de você encontrar, porque lá fora de algum modo, né, você tem bazucas enormes, né, joga 4 milhões de dólares na economia e de algum modo você evita um colapso que seria ainda maior, né? Mas aqui a gente tem, de um lado, um banco central que você mesmo colocou muito bem na live que você fez com o Rogério, com dificuldade de cortar adicionalmente o juro básico, porque o dólar estica muito e a curva longa sobe, então pode ser até contracionista, e o lado fiscal que ele está no começo ainda de um processo de ajuste fiscal. Com o Brasil em particular, você acha que o Brasil talvez seja ainda um caso mais difícil diante dessa situação toda, ou você acha que o Brasil tem uma situação mais favorável por conta dos elementos de clima e da rede de proteção social que você colocou no começo? Eu estou convencido, difícil dizer a magnitude, de que esses aspectos vão nos ajudar, né? Nossa rede de proteção social, o benefício de a gente ter se preparado antes, e talvez o componente clima, né? Tem até uma outra tese também muito interessante, que ela é uma hipótese, eu só vou levantar aqui porque essas hipóteses são interessantes, né? Que os lugares onde as populações são vacinadas contra a tuberculose,
estão saindo melhor na proliferação. De novo, essa é uma observação puramente empírica, não conseguiu se achar uma explicação científica para isso, mas é o caso brasileiro, né? A famosa vacina BCG que todos nós tomamos quando era criança. Então, uma geração foi vacinada aqui, nem todos os países foram, por exemplo, a Itália não foi, o Sudeste Asiático foi, o Japão o Brasil é. Então, eu acho que tem alguns elementos que podem nos ajudar sobre o tamanho do nosso desafio aqui. Agora, naturalmente, nós somos um país diferente dos Estados Unidos, né? Como eu disse aqui, é um país de 300 milhões de pessoas de classe média alta, para padrão mundial, né? O cidadão médio tem 2 carros na garagem, tem um filho numa boa universidade, tira férias 2 vezes por ano e tem um bom emprego. O Brasil não é assim. Então a gente larga de uma posição, por mais que o efeito aqui possa ser um pouco melhor ou um pouco mais bem administrado, a gente tem ingerências maiores. Eu acho que o Brasil tem algum espaço fiscal para responder na crise, sem isso virar uma nova crise, né? Porque nós temos essa outra discussão, né? O que vai ser a Itália pós essa crise? A Itália já tinha a opção de desafios sem a crise. Com a crise, como é que a Itália, com 200% de dívida PIB, não sabemos direito. O Brasil ele tem espaço fiscal para responder essa crise. O Banco Central brasileiro tem sim instrumentos para atuar e está usando esses instrumentos. O governo tem instrumentos para atuar, também está usando. Aqui a gente tem 2 desafios principais. E aí a gente pode explorar os detalhes, se pergunta o que você quiser ver mais. Mas os 2 desafios são fazer as nossas atuações serem efetivas. É aquilo que eu falei antes, não adianta o sujeito anunciar, eu vou doar tanto, mas vai doar o quê? Vai chegar na hora? Vai funcionar? Se você chegar lá no Hospital das Clínicas e doar R$1 milhão, vai virar uma máscara lá em setembro, quando o cara já não precisa mais de máscara. Vai virar um respirador em outubro. E tudo que talvez até um excesso de judicialização que a gente tenha passado atrapalhou muito a capacidade de execução do setor público, seja BNDES, seja Banco Central, seja governo como um todo, até um simples hospital público regional. Agora, então a gente tem um desafio da efetividade. Você tem medidas que, em geral, eu acho que são boas, agora temos que entregar as medidas, fazê-las acontecerem, né? Então esse é o primeiro desafio. E o segundo desafio, que nós todos aqui como sociedade temos que ajudar as lideranças políticas a não cair nessa tentação, que é você tentar um caminho mais fácil, um caminho mais propagandista, que é você ir para o populismo, né? Eu estou um pouco preocupado que, olhando, por exemplo, no Congresso Nacional, tem uma série de propostas malucas acontecendo lá, e o pior é o seguinte, a maioria delas de boa, se não todas de boa fé, mas simplesmente são desastrosas do ponto de vista econômico, né? Você fala de empréstimo compulsório de toda grande empresa, nós voltamos 30 anos, voltamos lá no plano Collor, acho que já viram que não funciona, né? Então eu acho que aqui como sociedade a gente tem esses 2 desafios. Tudo que a gente está decidindo, todas as iniciativas, sejam privadas, sejam públicas, elas de fato acontecerem, de fato virarem ação. E segundo, a gente não cair numa tentação populista e fazer umas besteiras enormes, que aí vão custar 10 anos, não vão custar 2. Né? 2, a gente já está aqui com um problema no nosso colo. Agora, se a gente fizer muita besteira, aí esse problema vai nos perseguir por 1, 2, 3 décadas. Né? E como você acha que está sendo até agora? Porque assim, tem muito ruído e muito sinal, né? Fica difícil, tem o quanto é jogo de cena, o quanto de fato é difícil a leitura, né? Um dos grandes artes é você separar o ruído do sinal, tanto no âmbito da dificuldade de alinhamento do discurso, pelo menos, entre o âmbito federal, estadual e municipal, e também entre os poderes executivo, talvez judiciário e congresso, ao menos parecendo um pouco mais alinhados nesse momento. O que você acha? O que é ruído do que a gente vê? O que no final? Eu acho, bom, 2 coisas. Sobre as medidas em si, eu acho que o que está sendo anunciado tem-se a intenção real de fazer acontecer. Não acho que não tem ninguém aqui jogando para a plateia do ponto de vista de medida. Né? O que eu desconfio é da capacidade de executar. Né? De novo, você pode ter um tremendo programa. Eu tive uma reunião virtual com a diretoria do BNDES, onde nós demos várias sugestões, e eu acho que o maior desafio
num órgão como o BNDES, que é super qualificado, tem 150 bilhões no caixa, tem o histórico de todas as empresas brasileiras, pode atuar diretamente via rede bancária, tal, mas é você, todas essas amarras, fazer com que a gente esteja pronto só no Covid-23, né? Você está lidando com o Covid-19, então temos que resolver agora o problema. Então, eu acho que, mas a vontade de fazer, eu acho que é real. Eu não estou achando que tem gente mentindo para o povo. Eu acho que as pessoas querem fazer e o conjunto de medidas é razoavelmente bom. É meio so far, so good, nesse sentido. Sobre o noise, né, o barulho, a discussão política, olha, eu também aqui, nós já somos pragmáticos, né? Tem a confusão de tal ordem que faz parte, um barulho aqui, um barulho lá, alguém dá uma declaração infeliz, o outro para cá, então eu acho que assim, vamos esquecer o barulho, vamos focar nas medidas, executar o negócio, e é mais ou menos como eu acho que o mercado, o setor privado está olhando, né? Eu vejo esse barulho como natural. Acho que a gente chegou a viver um momento que parecia que era só sobre o barulho, né? 2, 3 semanas atrás. Acho que a bola baixou um pouquinho. Eu gostei do último discurso do presidente, um pouco mais moderado, mais sereno. Então acho que a gente está indo numa direção de vamos concentrar nas medidas e fazer ela acontecer, porque, de novo, como eu falei antes aqui, a verdadeira liderança política, ela vai emergir do fato de quem for executar em favor da população e da sociedade. Não é quem for gritar, quem for espernear, quem for anunciar coisas que não vai acontecer. Então agora é o momento dos líderes serem líderes. No setor privado e no setor público. Tem algum risco disso descarregar em algum momento, seja no âmbito da condição da crise de saúde humanitária, eventualmente essa rusga, né, na falta de uma palavra melhor aqui, do presidente com o ministro Mandetta, ou eventualmente até numa grande questão que envolva até potencialmente o impeachment do presidente, alguma instabilidade política doméstica maior, que você veja ou está fora de eu acho que a gente já tem estabilidade suficiente para lidar nessa pandemia, né? Então, eu diria que, respondendo de maneira direta, risco tem, mas eu acho pequeno, muito pequeno, porque no final do dia você precisa ter relativamente pouco juízo para saber que esse não é o caminho a seguir, né? Então, acho que os atores políticos relevantes vão, na hora H, por mais que as tensões se apareçam e tal. E, de novo, quando tem alguma confusão, angústia, é natural, as pessoas ficam também um pouquinho mais inseguras, mais sensíveis, mais nervosas, mais descontroladas, e alguém acaba falando uma besteira aqui, outra ali. Agora, risco tem, mas eu acho que ele é menor. Eu acho que a gente tem que seguir. É claro que o ambiente político ele vai ser rico ao longo dos próximos meses. Eu estou falando aqui nesse período, vamos chamar, pico da crise. O que vai acontecer daqui a um ano são outras discussões, vão ter outros desdobramentos e os diversos atores vão seguir suas direções. Eu diria que agora, nesse âmbito aqui, me parece, enfim, não vejo alguém tomar uma medida muito excessiva, vai ser uma besteira tão grande que vai ficar óbvio que não é o certo a ser feito. Eu acho que tem suficientemente gente madura nos diversas posições importantes para, na hora H, em vez de acelerar, recuar. Então acho que risco tem, mas pequeno. Explorando o outro lado seu, aqui mais street smart, assim, quando você é bem conectado, do deals flow que passa por você, o deals flow, e o que você está vendo de conversa com empresários? Acho muito rico explorar esse lado seu, porque às vezes você lê um negócio no jornal, aquilo ali já está no preço há uns 4 dias, né? Então é muito difícil. O que é uma informação de qualidade? Então a informação está na frente da outra, né? Então se você puder trazer esse cheiro, tanto das suas conversas com empresários, como que essa turma está vendo no varejo, na função civil e também no setor financeiro. Você puder falar um pouco de como andam as condições do sistema financeiro, falar um pouco até mesmo do banco, que eu acho que pode ser, obviamente, se puder ser falado, tenho certeza que vai ser rico aqui para a gente ouvir. Olha, eu acho que a principal mensagem aqui primeiro, o empresariado brasileiro como um todo, ele é um dos mais treinados do mundo, talvez dos grandes países o mais treinado a viver com a diversidade, né? Então a gente aqui, as adversidades são tantos os inimigos visíveis e invisíveis, a volatilidade, a incerteza, a insegurança, a novidade. Aqui de tudo acontece, né? Você acha a coisa mais esdrúxula do mundo, acontece. Então a turma em geral é muito preparada para isso.
E nessas horas é que você vê a qualidade. Então, eu tenho de uma maneira geral, essa confiança. O cara sabe lidar com a super desvalorização, o cara sabe lidar com a super recessão, o cara sabe lidar com a estabilidade política, o cara sabe lidar com o choque de juros ou com o choque de atividade. Eu acho que a nossa turma está preparada. Eu acho que a crise foi tão rápida e tão aguda e tão nova que eu acho que as pessoas, assim, não dá para traçar uma estratégia ou fazer um comentário aqui. Eu podia passar por 20 setores sobre o que eu acho que vai acontecer, mas a reação das empresas a isso ela ainda não se desenhou, porque está todo mundo se adaptando o cara teve que em 2 semanas mandar todos os funcionários para casa, trabalhar em home office, fazer isso funcionar, aqueles que precisam manter uma rede de abastecimento, manter isso funcionando, olhar para o seu balanço, olhar para a sua liquidez. Esse foi uma crise interessante, porque foi a maior crise que o setor real chupou liquidez ou demandou liquidez do setor financeiro. Não é uma crise de liquidez, mas é porque todo mundo tem um medo do que vai acontecer, né? Tem algumas empresas que vão ficar sem vendas, com venda zero por 60 dias. Então, obviamente, que ela vai sacar a linha dos bancos. Nesse sentido, acho que o Banco Central agiu muito bem essa medida, que foi a medida de ontem, que é brasileirando, é o litro, né? Que o litro é uma livre tradução do LTRO, que foi um programa muito bem feito pelo Banco Central Europeu lá em 2011, que lá tinha 3 objetivos, que era fazer a liquidez chegar no setor real, que era o objetivo que a gente está copiando, e lá tinha um segundo, que era você fazer com que os bancos comprassem dívidas públicas, e o terceiro era dar um subsídio aos bancos que precisavam de renda e resultado naquele momento. Aqui no Brasil a gente não precisa do item 2 nem do item 3, não precisa de subsídio nenhum. Agora vai fazer diferença o Banco Central, que é o dono da impressora, né, entregar moeda para o sistema financeiro e empurrar para o setor real. Então, eu acho que a área que o Banco Central tem mais a atuar é na liquidez, é fazer a liquidez fluir, e a boa notícia é que a gente já atuou, falta uma carta circular para normatizar isso, mas eu gostei da gente andar nessa direção, sempre tem uma coisa ou outra para sugerir, para ajustar, mas a gente andou na direção certa. Você mencionou mais cedo a taxa de juros, eu acho que a gente aqui foi brindado com a taxa de juros de 3%. Nós estamos vendo a crise com uma certa tranquilidade com a taxa de juros de 3,75%. Eu não vejo grandes ajustes para baixo na taxa de juros, ou pelo menos eu, sentado lá na cadeira, não os faria. Porque eu não gosto do juro mais baixo, adoraria. Mas se a gente abaixar o juro, a curva de juros vai empinar muito, o dólar vai explodir, e a medida, em vez de ser expansionista, como se espera, ela vai ser contracionista. O sistema financeiro vai contrair crédito e não vai expandir crédito. Então, eu ficaria mais ou menos onde a gente está, empurraria a liquidez para o sistema bancário, que tem condição de levar essa liquidez para o setor real. É claro que essa transmissão de liquidez ela tem imperfeições, né? Ela, por exemplo, não abrange nessa medida pequenas e médias empresas com a mesma qualidade. Obviamente que tem setores que estão com muita diversidade. Nesse sentido, acho que você pode ter um programa, como o BNDES está desenhando para o setor de saúde ou para o setor aéreo. Então, acho que a gente tem que pegar os diversos atores e fazê-los de fato atuar, né? E o sistema financeiro ele é um canal para isso, ele é relativamente azeitado, o sistema tem capital, vai obviamente estar um pouco mais restrito em propensão a risco, mas eu acho que com a empurrada do Banco Central, eu acho que ele pode atender a sua finalidade. Sobre o banco, eu acho que o que falávamos um pouco no início, de novo, obrigado pelas suas gentis palavras, acho que a gente se preocupou em claro, proteger a nossa turma, mas está bem operacional para quem Intel. Estamos bem satisfeitos com o resultado do que a gente está conseguindo oferecer para os clientes, seja de market making, que é o que a gente sempre fez aqui. A gente é um dos maiores dealers do Banco Central há mais de 20 anos. Eu acho que a gente está provendo liquidez em todos os mercados, para os clientes e para os mercados, e turma trabalhando com efetividade a maior parte de casa, e a gente, através de lives como essa, tem conseguido fazer uma coisa importante, que é também manter os clientes informados, com qualidade, serenidade, objetividade. Eu acho que eu estou fazendo com grupos diferentes de clientes, né? Ora clientes de investment bank, ora clientes de private, ora grupos mais abrangentes, como esse nosso bate-papo. Mas eu acho que a gente tem uma função também de passar um pouco
do resumo de tudo que a gente está aprendendo, né? O Malbem tem 100 caras de research aqui, e eu diria que 99 estão trabalhando em cima de corona e seus derivados e suas consequências. Então, eu acho que transmitir isso aqui é um pouco o que os stakeholders, né, a sociedade espera de um banco de investimento de ponta como a gente. Então, acho que é meio por aí, né? E cumprir, todos nós aqui, como eu disse, que temos algum privilégio, cumprir também a nossa responsabilidade, né? Eu acho que se a gente puder atuar para mitigar tudo isso que está acontecendo, eu acho que é esperado da gente e vai ser muito efetivo, né? E, de novo, tentar ajudar com bons conselhos as pessoas não fazerem besteira em Brasília. Agora, explorando o seu lado trader aqui, na live com o Rogério, você tinha falado do pré-curto. E, de fato, desde então, esse negócio, a curva deu uma bela fechada, né? Uns ali estava, por enquanto, certo, né? Ainda mantém aquela opinião, já foi, e a curva longa? Temos que ficar preocupado com ela diante do câmbio e da trajetória fiscal? Já foi. Eu não acho que tenha mais queda de juro curta. De novo, assim, se eu estivesse lá, eu não faria. É claro que parte do meu job description não é eu fazer o que eu acho que é o certo, mas eu fazer o que os outros vão fazer, ou aquele que tem a caneta na mão, para o caso desse específico que você mencionou, o Banco Central vai fazer, pelo menos no curto prazo. Eu acho que o pré-curto ali, o janeiro 21, janeiro 22, você estava vendo uma oportunidade, você acha que já foi embora? Já foi, eu acho que já foi. Eu achava que tinha uma oportunidade a curva tinha esticado muito nesse meio aqui, eu acho que ele voltou, agora já está para mim fairly priced. Eu acho que tem algumas quedas de juros que o Banco Central pode até não fazer, mas o mercado vai sempre deixar alguma coisa precipitada, porque mal bem a inflação está muito, muito baixa, a atividade pior ainda, então vai ser isso. A inclinação da curva, eu acho que ela se moderou. Eu diria que daqui eu acho que o risco é mais ela inclinar mais e não desinclinar. Então essa oportunidade já foi. Especificamente, eu posso falar de outros aqui, mas esse tema aí eu acho que está velho, arma na cabeça, eu acho que a curva vai abrir de juros e a curva não vai fechar de juros. Agora você se contratou a próxima pergunta, né? O que você está vendo de oportunidade aí? Não, olha, na verdade, eu acho que tem horas e horas, e o bom investidor, aquele que tem uma história de longo prazo vencedora, ele tem que saber qual animal caçar na floresta. Não está na hora de ir atrás de bicho grande, sinceramente. Eu acho que as incertezas estão muito grandes. Aqui a gente vai se posicionar na nossa função de market maker com pouco risco. A gente está dando um guidance em geral para investidores que devem esperar da gente menos risco no balanço. E é o que eu mais ou menos oriento a vocês todos. Não está na hora muito de novidade. Eu acho que evitar descasamento cambial, evitar alavancagem excessiva, por mais que aquela ação, nossa ação que está tão barata, ela sempre pode ficar mais barata. Então, alguma alocação você pode ter, mas eu diria que é hora de manter o que em inglês chama dry powder, ou seja, um pouco de poder de fogo, porque toda crise, naturalmente, ela vai gerar muita oportunidade, mas nós ainda não estamos na hora da oportunidade, estamos na hora do conservadorismo, de ter pouca alavancagem, ter pouca complexidade. Então a complexidade é o enorme inimigo do sucesso. Então, para você ser um investidor bem sucedido, não precisa ser complexo. Você pode ser simples. Afinal, o negócio só pode comprar ou vender, 50% para cada lado. Então você não precisa inventar tanta moda, essas letras gregas todas e tal. Isso aí não precisa de muito conhecimento nisso, não. Então eu recomendo um pouco de simplicidade, evitar a agressividade. Claro, o mercado caiu em equities pouco menos de 50%, essa altura do campeonato, nesse fechamento de hoje. É uma queda importante. Então pode ter alguma alocação em equities, mas faz até sentido ter. Mas evitar principalmente a alavancagem de descasamento cambial. E especificamente sobre descasamento cambial, eu não tenho nenhuma dúvida que a 5,30 o real está super barato, né? Infelizmente nenhum de nós está viajando, mas se você fosse num cenário de normalidade, uma corrida de Uber no Brasil está ultra descontada em relação à corrida de Uber nos Estados Unidos ou na Europa. Ou se você sair para jantar fora nos Estados Unidos ou na Europa e comparar com o Brasil vai estar muito mais barato.
ou se você se você terminar, se você considerar um corte de cabelo no Brasil, vai estar muito mais barato em qualquer lugar do mundo. Ou seja, pelo que os economistas chamam de poder de paridade de compra, o real está muito barato. Eu, particularmente, as coisas estão todas muito incertas, mas a gente também vai ver um abrupto evolução positiva nas contas correntes. Ou seja, a conta corrente brasileira, que no fundo é o quanto a gente chupa de poupança externa, ou quanto a gente oferece de poupança externa para o mundo. Eu acho que a gente estava com um resultado um pouquinho pior do que o imaginado para o nosso crescimento, mas acho que isso vai se inverter fortemente. Por quê? Porque o que o Brasil exporta vai continuar exportando, minério, proteína, outros. Tem grandes commodities agrícolas, não tiveram grandes oscilações de preço, por exemplo. A importação vai cair fortemente e a gente está com a conta externa de viagens muito negativa, que vai a zero abruptamente. A conta corrente vai melhorar e o câmbio está muito barato. Agora, se você perguntar a minha posição de trader, eu estou achando que o dólar está com muita força. Acho que ele vai subir no curto prazo. Eu achei que eu estaria nessa também. Eu não consigo explicar porque minhas explicações são o contrário, mas ele vai subir no curto prazo. O prêmio de risco, possivelmente, depois ver. Eu posso explicar, na verdade, porque o fundo tem duas variáveis. Eu acho que tem uma variável local que a gente vinha o dólar real num comportamento muito negativo o ano passado inteiro. E isso tinha a ver com essa queda, essa mudança estrutural de juros que o Brasil viveu, ela vai se precificando. E um dos preços que vão acontecendo é um novo patamar de dólar. Então, para o juros ser 3, o dólar de repente tem que ser 5. Parecia que ele tinha que ser 4. E talvez até ele tenha que ser 4. A gente não sabe, isso vai ser empiricamente. O mercado vai nos dizer isso. Ninguém consegue modelar esse negócio. Então, e o segundo fator é um fator externo. Momento de segurança extrema, a gente está vendo um momento de força extrema do dólar global, não só contra o real brasileiro, mas contra o peso mexicano, ou contra a lira turca, ou contra o próprio pound inglês, etc. Então, eu acho que essas duas componentes que estão trazendo essa fraqueza do real. Assim. Agora, obviamente, tudo que eu falei antes também é válido, a gente vai dar uma virada de conta corrente, etc, etc. Antes de pedir seus comentários finais aqui, uma espécie de recomendação final, queria usar sua própria metáfora, com a arma na cabeça. Você acha que os mercados já fizeram um fundo ou a gente vai testar novos gols? Eu acho que o mercado de juros está razoavelmente precificado nos seus diversos vértices. O mercado de dólar, a gente falou muito aqui a dinâmica, né? Ele parece o fundamento, é bom comprar real a 5,30, mas parece que ele vai testar 5,40, 5,50, difícil dizer aonde, né? E muito difícil. Assim, outra coisa, eu vejo no meio desse cenário, outro dia eu vejo economistas de banco fazendo uma projeção, não dólar para o final do ano que vem, achamos que vai estar em 4,39. Não dá nem para o cara prever a sexta-feira da semana que vem, né? Então eu daria menos importância para isso. Ninguém tem um modelo ultra eficiente, secreto, com essa capacidade. Eu acho que a gente tem que ir vendo as direções assim, de curto prazo e entender que o longo prazo é uma soma de curtos prazos e navegando em momentos desse sem muita ambição de entender o longo prazo. No longo prazo você faz o cenário, o curto prazo você opera os preços. Então acho que o dólar ainda está com um pouco de força. E a Bolsa, eu acho que em cima de toda essa crise econômica, apesar de ter coisa barata, e a Bolsa brasileira eu acho que fez até bons ajustes, se você olhar intrinsecamente as bolsas, né? Os bancos realizaram muito, a Petrobras absorveu a gente nem comentou aqui, né? Mas a gente tem um cisne negro que é o vírus, mas tem um filhote de cisne negro que é essa crise do petróleo, né? Essa crise do petróleo é um negócio importante, né? Porque é um choque simultâneo tanto de demanda quanto de oferta, né? Tem a super oferta e uma micro demanda. É um negócio, também é um belo cisne negro, ou seja, é muito cisne para pouco lago, né? Então
vejo aqui, se você voltando, você olha a composição da Bolsa, né? As pessoas vão continuar tomando cerveja, vão continuar tendo conta no banco, então assim, a Bolsa sentiu muito. Agora, tem uma enorme crise econômica na nossa frente, então o mercado pode cair um pouco mais, sim, sem aquela agressividade lá de trás, ou das semanas que passaram, mas eu acho que o mercado pode perder um pouco de preço. Eu acho até que o mercado que vai recuperar é o mercado americano, mas esse então eu estou mais convencido ainda, que o índice ele define melhor o que é a economia. Eu acho que ele ainda vai sentir um pouco mais, porque é muita crise econômica na nossa frente. Então, acho que tem que observar um pouquinho antes de fazer alocações maiores. Para a gente encerrar aqui, Esteves, assim, sua mensagem final para a turma, o que você queria dizer, talvez, de mais importante, de uma síntese do que está na sua cabeça ou no seu coração nesse momento? Um pouco dos dois o que eu disse aqui, mas eu vou repetir na seara de investimentos ou lidar com as suas poupanças, não inventar muita moda. Eu acho que é um momento de mercado de muita incerteza, principalmente, de novo, não está errado ter uma alocação em bolsa, não está errado nem talvez alocar um pouquinho mais para aqueles que tenham menos alocação no momento que teve uma forte realização. Agora, evitar a alavancagem e proibir de casamento cambial, né? O mercado de câmbio é aquele mercado mais incerto, mais difícil, e às vezes é muito frequente você está certo, mas o dinheiro acabar antes da verdade aparecer. Então, evitar descasamento de moeda, e tem muitos médios empresários aqui nos ouvindo, e eu trabalharia redeado nesse momento. Pelo lado, como cidadão, acho que está na hora da gente mostrar responsabilidade com a sociedade, e cada um pode ajudar um pouco. Uns podem ajudar com muito dinheiro, com muita capacidade, mas eu acho que todos nós temos uma obrigação de mostrar e ajudar com solidariedade. Então, acho que a gente está vivendo um momento de angústia do mundo inteiro. Então, se a gente puder entregar solidariedade, se preocupar com o próximo, quem está do lado, acho que essa é a lição que o coração manda também. Esteves, muito obrigado. Mais uma vez, uma aula, uma honra bater mais um papo com você. E parabéns por tudo que vocês fizeram durante essa crise em todos os âmbitos. Legal, Felipe. Obrigado, sempre bom conversar. E para vocês que estão com a gente, obrigado por estar conosco. Um prazer sempre conversar com vocês, tá bom? Boa tarde, bom final de semana para vocês.